Oi, gente, bem-vindo ao Crime Análise. Aqui eu conto para vocês casos criminais resolvidos e casos criminais que não são mistério. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e comentar e curtir muito esse vídeo, pois assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. O caso de hoje é de um alpinista social chamado Bruno Eustáquio Vieira, que tirou a vida da própria mãe para ficar com seus bens e sustentar a vida luxuosa que ele tanto queria. Um motivo torpe que tirou a vida de Márcia Lanzani. Então vamos agora para o caso de hoje. Márcia Lanzani morava em São Paulo, no Guarujá. Ela tinha 44 anos de idade na época do ocorrido e morava com seu único filho, Bruno Eustáquio, de 23 anos, que era bacharel em Direito. Na manhã de 22 de dezembro de 2020, Bruno Eustáquio liga aparentemente desesperado para sua tia Minervina Lanzani, dizendo que sua mãe está caída no chão, com o corpo todo roxo, imóvel e morta. Minervina então leva um susto, pergunta a Bruno o que houve e ele disse não saber o que aconteceu. Então Minervina corre para a casa de Márcia. A outra irmã de Márcia, Marilza, no dia 22 estava fazendo aniversário e ela acordou com a terrível notícia de que a irmã estava morta. Então, desesperadamente, ela ligou para a casa da irmã para falar com o sobrinho, mas quem atendeu foi uma amiga dele que já estava no local. Então, ela pediu para que passasse para Bruno, e antes que ela passasse o telefone para Bruno, a menina já comunicou que era real, que sua irmã havia morrido. O marido de Marilza pediu para que ela esperasse, pois ele mandaria um amigo para levá-la até a casa da irmã, pois ele não queria que ela dirigisse naquelas condições, pois ela estava muito nervosa. Marilza não obedeceu e foi desesperadamente para a casa da irmã. Chegando lá, Marilza se encontrou com a Minervina, com o Bruno, com a amiga dele que já estava lá e com um policial que Bruno havia chamado. Aí ela viu a irmã dela deitada no chão, muito roxa, o corpo já estava super rígido. Márcia estava nua da cintura para baixo. O corpo de Márcia foi encontrado no quarto dela. Bruno foi para a sala com a amiga e Minervina e Marilza começaram a perceber coisas estranhas no corpo da irmã. Além do corpo de Márcia estar muito roxo, ela estava com muitos machucados e um corte na testa, então elas estranharam muito. E além disso, um brinco dela estava enrolado no cabelo. Então logo Marilza disse para Minervina que isso era luta corporal. E Minervina estava em um tão grande estado de choque que não queria acreditar naquilo. Elas então começaram a desconfiar que alguém havia entrado na casa e feito aquilo com a irmã delas. Elas então começaram a perguntar a Bruno como havia acontecido aquilo, como ele havia achado o corpo da mãe e se alguém mais tinha a chave da casa. Bruno negou que alguém mais teria a cópia da chave ou alguém mais teria entrado na casa e disse que só quem tinha acesso à casa era ele e a mãe. Bruno também disse que provavelmente sua mãe teria escorregado no xixi da cachorra chamada Nina, batido a cabeça no guarda-roupa, infartado e ido a óbito. Ele dizia que possivelmente isso aconteceu de manhã, antes ou depois dele ter ido à academia, quando a mãe estava se arrumando para trabalhar. Ele disse que foi para a academia por volta de 6 e pouca da manhã e não subiu para ver como a mãe estava. Quando ele chegou da academia, ele encontrou-a de bruço e a virou. Quando suas tias também questionaram onde estava o relógio da mãe dele, ele disse que tirou, pois o corpo incharia muito e depois não teria como removê-lo. A médica que chegou no local para ver o corpo disse que ela deveria ter morrido às 5 horas, como Bruno disse, sem ao menos fazer um exame preliminar para saber a hora do ocorrido. Marilza, achando tudo aquilo muito estranho, quando o ML chegou, ela perguntou a um dos responsáveis o que ele achava que teria acontecido com a irmã dela. Ele disse que poderia ser um infarto, mas que o corpo iria para o ML do Guarujá, e se não tivesse sido um infarto, iria para a Praia Grande. Ela, desconfiando que sua irmã havia sido assassinada, ela pediu para que ele ligasse apenas para ela, caso o corpo fosse para a Praia Grande. Quando o ML ligou para Marilza, dizendo que o corpo iria para o ML de Praia Grande, pois não foi identificado nenhum infarto, ela deixou escapar para o seu sobrinho Bruno e ele perguntou o porquê. Logo o pai dele, o Joel, disse para ela arrumar uma desculpa para Bruno, dizendo que o corpo permaneceria em Guarujá. Naquela altura do campeonato, eles estavam meio que desconfiando de Bruno, mas não querendo acreditar naquilo. O ML também disse que no outro dia ela teria que liberar o corpo em Praia Grande. Bruno não queria que ninguém liberasse o corpo, queria que somente ele ou algum amigo dele fosse lá, mas ele conseguiu insistir para que um primo dele fosse.
Então, por muita insistência, Bruno aceitou. No mesmo dia que o corpo foi encontrado, Bruno foi com seus amigos ao mercado para comprar comida para a cachorrinha Nina. Sabendo que ele não estava lá, as suas tias então voltaram à casa de Márcia para ver as câmeras de segurança que haviam na casa. Na casa de Márcia havia um sistema interno de câmeras. Como as irmãs dela não sabiam mexer, elas ligaram para o suporte e conseguiram imagem das câmeras. Elas foram pulando para ver a hora exata que Bruno saiu e a hora que ele voltou, para ver se alguém tinha entrado na casa. Até que Bruno chega na casa e as vê mexendo na câmera de segurança. Ele então começa a dizer o que aconteceu, foi conversando ali com elas, começa a distraí-las, elas começam a conversar entre si. O pai dele também está ali, o Joel, o pai de Bruno, e eles acabam se distraindo. Ele vai pulando, até que ele desliga tudo e eles esquecem das câmeras de segurança. Na manhã de 23 de dezembro, Marilza foi até o ML de Praia Grande para liberar o corpo. Então o legista conversou com ela e perguntou como era a relação de Márcia com sua família, com seu filho e com seu ex-marido. E contou que Márcia não havia sofrido um infarto, e sim sido assassinada, e que um inquérito seria aberto para apurar e investigar quem fez isso com Márcia. Joel, pai de Bruno, entrou em pânico e começou a chorar. Então ele e Marilza perceberam que tinham que ver as câmeras novamente. Eles ligaram então para Bruno e disseram que queriam ajeitar algumas coisas na casa da Márcia. Não disseram que iriam lá para ver as câmeras. Então Bruno disse que não estava em casa e que a mãe não gostaria de ver a casa cheia, então não autorizaria a entrada deles. Logo sua tia e seu pai ficaram revoltados, porque um dia antes, no dia que o corpo foi encontrado, os amigos de faculdade de Bruno dormiram lá com ele. Percebendo o comportamento estranho de Bruno, Joel, pai de Bruno, e sua tia Marilza foram até a delegacia para abrir um inquérito, para mostrar que não foi infarto, e sim ela foi assassinada. Mas ao chegarem na delegacia, o ML ligou dizendo que o corpo seria liberado para o velório. Então Marilza teve que ir correndo junto com o Joel até o cemitério para que Bruno não visse o laudo de que dizia que sua mãe tinha morrido por asfixia mecânica. Chegando lá, sua tia e seu pai conseguiram encontrar o IML a tempo e sua tia conseguiu assinar o laudo liberando o corpo. Então Bruno perguntou o que era aquele papel, pois ele queria ver o laudo. E sua tia disse, enganando-o, que era apenas uma coroa de flores que a família tinha encomendado para sua mãe. Mas ele insistia perguntando sobre o laudo. Então sua tia disse que estava dentro do carro e que depois do velório pegaria para ele. A tia de Bruno, Marilza, estava atenta a tudo, então ela estava notando o comportamento estranho do rapaz. E ela disse ao Joel achar que foi Bruno, e que se fosse ele estaria arranhado nos braços. Mas como o jovem estava com blusa de manga longa, não dava para perceber. Passado um certo momento, Bruno arregaçou as mangas e sua tia pôde perceber arranhões em seu braço. Então ela comentou com Joel que foi Bruno que assassinou a irmã. Joel, mesmo desconfiando do Bruno, estava incrédulo, dizendo para que Marilza se acalmasse, pois poderia não ser Bruno. No final do velório, Bruno foi até sua tia perguntar onde estava o laudo. Ela disse que estava no carro e queria buscar. O pai de Bruno disse para ela não entregar o laudo para ele. Então a tia dele entregou apenas os documentos, imaginando que ele não fosse mexê-los para ver onde estava o laudo. Mas Bruno mexeu e não encontrou o laudo e foi mais uma vez até a tia dele perguntar onde estava. Foi quando então ela disse que deveria ter esquecido no ML, mentindo para ele. Então ele perguntou qual era o ML que ele iria lá buscar. E ela disse que quem só poderia buscar o laudo era ela, pois ela era a pessoa que havia assinado para liberar o corpo. Ele insistiu muito, dizendo também que ele poderia pegar, pois ele era filho de Márcia. Mas logo sua amiga, que estava junto a ele, disse que sua tia estava certa e só quem poderia pegar o laudo era a pessoa responsável por liberar o corpo. Testemunhas relataram que no velório Bruno não derramou uma lágrima e estava sorrindo com o pessoal da faculdade. Bruno fez várias postagens em redes sociais homenageando a mãe, dizendo estar muito triste por não ter a mãe em sua formatura. As atitudes de Bruno também foram muito questionadas quando depois do velório ele ia sair com os amigos. O pai dele disse para que ele ficasse com a família, pois eles precisavam dele. Ele disse que a família dele era a mãe dele. No mesmo dia, Marilza foi até a delegacia para abrir o inquérito e mostrou ao legista as próprias fotos que ela tirou da irmã, pois não viu ninguém fazendo isso. Então ele confirmou ser um assassinato. O pai de Bruno começou a chorar, pois já imaginava que era seu filho que tinha feito isso. O pai de Bruno ligou para ele perguntando onde ele estava. Ele disse que estava com amigos e não teria como voltar às pressas.
Então o pai dele fez de tudo para convencê-lo a voltar, inventando uma desculpa. Após 10 minutos, o jovem chegou em casa. Então sua tia e seu pai subiram e disseram para Bruno que mentiram para ele, que sua mãe não havia sofrido um infarto, e sim sido assassinada. Então Bruno pulou da cadeira e disse que ela não havia sido assassinada e que tinha sofrido um infarto sim, que não tinha como ela ter sido assassinada. 2 investigadores subiram até a casa de Bruno, dizendo que precisavam revistar a casa. Ele concordou de boa, mas antes os investigadores disseram que precisavam ver as imagens da casa. Então eles foram procurar o aparelho e não acharam. Então Bruno disse que não sabia onde estava e que estava no lugar onde sempre ficou, mas que alguém poderia ter pego, já que no dia anterior a casa dele estava cheia. Então os investigadores disseram que Bruno precisaria acompanhá-los até a delegacia. E ele concordou, dizendo que não havia assassinado a mãe, então não teria problema em ir à delegacia. Sua tia e seu pai permaneceram na casa para ver se encontravam um aparelho. Então eles receberam uma ligação da polícia dizendo que o aparelho estava no forno, que Bruno havia confessado. Bruno não confessou o assassinato. Ele confessou apenas que botou o aparelho no forno, pois estava com medo que eles vissem a briga corporal que ele teve com a mãe dele no dia do assassinato. Mas que foi apenas aquilo, que eles apenas brigaram, ela perdeu a consciência e quando ela recobrou a consciência, eles conversaram e ela lhe pediu água. Ele levou água até ela e ela disse que precisava dormir. Ele disse que deixou a mãe dele e a mãe dele estava muito bem quando ela foi dormir. Mas as imagens obtidas pelo DVR contradiziam a versão de Bruno. Nas imagens mostra Márcia chegando do trabalho, cumprimentando o filho e indo para o seu quarto. Logo após isso, Bruno vai até a mãe, depois ele desce até sua moto, onde pega uma bolsinha, volta, quando ela sai do quarto ele a empurra e começa as agressões. Os dois entram em luta corporal, onde Márcia e Bruno caem no chão. Bruno então fica por cima de sua mãe, começa a enforcá-la e bater em seu rosto. Nas imagens é possível ver que um aparelho cai. Muitos acham que é um controle remoto, mas a sua irmã Marilza acha que é uma arma de choque que Bruno desferiu contra sua mãe. A Marilza, tia do Bruno, relata que ela não era muito próxima da sua irmã, pois quando Bruno tinha por volta de 5 ou 6 anos, elas brigaram porque Bruno era cuidado por sua avó. E uma vez ele pegou um dinheiro de sua avó e quando sua avó foi repreendê-lo, ele foi para cima dela. Então sua tia Marilza o pegou pelo braço, o chacoalhou e disse que ele não poderia fazer isso com sua avó. E quando sua mãe chegou, Bruno disse que havia sido agredido por sua tia. Então sua mãe ficou muito chateada com sua irmã e elas ali se afastaram bastante, uma respeitando sempre o espaço da outra dali em diante. Marilza e Márcia sempre se falavam, mas não era aquela proximidade que elas tinham antes dessa confusão quando Bruno era criança. Vendo o poder aquisitivo que os alunos de medicina tinham, Bruno disse à mãe que também queria fazer medicina, mas ela disse que não tinha dinheiro e que se ele passasse na faculdade pública, custearia seus livros e materiais. Mas o que ele queria mesmo era que ela tivesse condições de pagar a mensalidade do curso para ele. Bruno começou a frequentar os mesmos lugares que os estudantes de medicina frequentavam: balada, lugares, restaurantes luxuosos e tudo isso com o dinheiro da mãe, pois o jovem não queria trabalhar. Segundo o relato de familiares, o Bruno tinha um ótimo comportamento com as pessoas, mas a própria mãe lhe tratava muito mal. Além disso, teve relatos de que Bruno chegava até a furtar para conseguir o que queria. Quando a pandemia explodiu em 2020 e o estágio de Bruno parou por conta do lockdown, ele pediu para sua tia Marilza para trabalhar com ela, já que ela trabalhava na praia. Então ela concordou e achou até que o jovem tinha mudado. Então ele foi trabalhar com sua tia por um mês. Sua tia guardava em envelopes o pagamento de cada funcionário, que totalizavam um valor de R$5.000. E justo no mês que o Bruno trabalhou com ela, esse valor sumiu. Marilza trabalhava com a mesma equipe havia 5 anos e nunca assumiu dinheiro no seu estabelecimento. Marilza então disse que veria as câmeras de um hotel que tinha próximo ao seu estabelecimento para ver se dava para ver quem havia pego o dinheiro. Então Bruno disse que ele poderia ir lá fazer isso por ela, já que ele era estudante de direito. Bruno disse à tia que foi lá, mas na verdade ele nunca apareceu por lá. Então Marilza deixou esse dinheiro para lá e teve que pagar novamente seus funcionários, até Bruno. E ela nunca contou isso para a irmã dela.
E após a morte da irmã, Minervina confidenciou a Marilza que já havia acontecido um incidente desse com Bruno, furtando algo de alguém, mas só que sua irmã Márcia o encobertou. A polícia disse que a motivação para Bruno ter matado sua mãe foi a herança dela, pois ele queria muito viver uma vida luxuosa que conflitava com a realidade que ele vivia. As imagens onde são possíveis ver Bruno agredindo e enforcando sua mãe saíram apenas 6 meses após a morte de Márcia. A prisão de Bruno foi pedida, mas ele segue foragido e alegando inocência. O seu advogado disse que a qualquer momento ele pode se entregar, mas ele já está foragido há mais de 1 ano. Então, gente, esse foi o caso de hoje, um caso muito triste, muito chocante. Um filho matar a mãe por ganância, por dinheiro. É uma coisa assim muito triste, é um caso que me chocou muito, ainda mais que eu sou completamente apaixonada pela minha mãe, a amo demais. Então assim, é muito chocante, muito triste pensar que um filho pode fazer algo com a mãe que sempre criou, sempre o amou, fez tudo por ele. Então é muito triste mesmo. Então deixa aqui os comentários o que vocês acharam sobre esse caso. E espero, que ele seja preso logo e pague pelo que ele fez. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e lembrem-se, muito cuidado em quem vocês confiam.